Oi gente, tudo bem? Eu sou Helenice Pri. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Eu falo o tempo todo se cruzaram e vou continuar falando se cruzaram, mas se conheciam. Parte 1, Antes de Cristo. E o primeiro capítulo é A Escada para a Iluminação. Existem 3 grandes mistérios na vida. Para um pássaro, é o ar. Para um peixe, é a água. E para um ser humano, é ele mesmo. Provérbio tradicional budista. Havia muitas perguntas que eu queria ter feito aos meus professores, Arten e Puxá, que ainda não tinha perguntado. Muitas vezes, quando apareciam para mim, eu me esquecia do que queria discutir com eles porque ficava maravilhado com a presença deles. Cada experiência ainda era surreal para mim, mesmo depois de ter havido dúzias delas. Por exemplo, eu queria perguntar como Jesus chegou a ser Jesus. Como foi a vida anterior dele, antes de ser Jesus? E como Buda chegou a ser Buda? Quais foram as experiências que eles tiveram e quais doutrinas praticaram que os tornaram capazes de despertar e alcançar sua iluminação antes de outras pessoas? Meus professores me ensinaram que essas vidas passadas eram como sonhos em série. Nós nunca encarnamos em um corpo, nunca estamos realmente em um corpo e nunca estaremos. Nossa experiência é um truque do ego, ilusionismo, ilusão de ótica, ou como Einstein dizia, uma ilusão de óptica da consciência. Nós acreditamos que estamos em um corpo e que vemos o universo com os olhos do corpo, quando a verdade é que nós na realidade vemos com a mente. Por sua vez, tudo o que vemos, incluindo nossos próprios corpos, é somente parte da mesma projeção como tudo o mais no universo de sonho. E é apenas isso, projeção sem substância, algo muito parecido com o que acontece em um cinema. No outono de 2013, fazia 9 meses que eu não via meus professores. Eu sentia que eles poderiam aparecer a qualquer momento, e minha intuição sobre o aparecimento deles tinha se tornado muito precisa. Isso aconteceu porque eu estava mais em contato com o Espírito Santo e tinha aprendido que Arten e Puxá eram o Espírito Santo assumindo uma forma para poder se comunicar. O Espírito Santo tem que assumir uma forma, senão não conseguiríamos ouvi-lo e ficaríamos presos em ilusões para sempre. A maneira mais comum de o Espírito Santo aparecer é na forma de ideias que vêm à nossa mente. Uma ideia tem uma forma, e em alguns casos, o Espírito Santo assume formas diferentes. Tudo depende do que é melhor para a pessoa que está recebendo a comunicação. É por isso que não deveríamos comparar nossas experiências com as de outras pessoas. O Espírito Santo sabe o que é melhor para nós. Enquanto eu esperava que meus professores aparecessem, muitos acontecimentos ocuparam meu tempo. Eu tinha acabado de publicar um livro baseado em nossas últimas conversas. O amor não esqueceu ninguém. Uma das coisas mais surpreendentes foi o interesse crescente na Ásia sobre o curso. De repente, minha esposa Cindy, que tinha se tornado uma ótima professora por seu próprio mérito, e eu estávamos sendo convidados a ensinar no Japão, Taiwan, Coreia do Sul e, mais surpreendentemente ainda, na China continental. Uma organização de ensino na China tinha nos convidado para circuitos de 2 semanas, 2 vezes por ano durante 5 anos. Era uma perspectiva muito entusiasmante para ir a uma terra distante ver o curso, que era novo por lá, encontrando seu caminho para a mente das pessoas do Extremo Oriente. Xiao Lin Cabane, a mulher que traduziu um curso em milagres para o chinês tradicional, que é falado em Taiwan, também o tinha traduzido para o chinês simplificado, que é falado no continente, mas levou anos de esforço incansável da parte dela para que o curso fosse publicado no continente. O Partido Comunista tinha que ter certeza de que o curso não era subversivo à sua autoridade. Xiao Lin também tinha traduzido o desaparecimento do universo para as 2 formas de chinês, e logo que o curso foi aprovado para o continente, não demorou muito para que o Diyu, desaparecimento do universo, como é popularmente conhecido, também ficasse disponível por lá. O momento foi perfeito para mim. Além da própria Xiao Lin, que é sino-americana, passei a ser o primeiro professor americano do curso bem conhecido na China.
O continente vinha mudando rapidamente há anos. O Partido Comunista tinha permitido que o capitalismo se tornasse o sistema econômico vigente, esperando reduzir o descontentamento social. Eu tinha ouvido e lido que ir a Xangai agora era como ir a Tóquio. Mas tem uma coisa que não se pode fazer lá. Não é possível criticar nem questionar a autoridade do partido. Isso seria fatal. Inclusive, houve um massacre de estudantes pelo exército na praça Tiananmen, em 1989, que nunca foi mencionado no continente, embora alguns bravos estudantes chineses que estudavam no exterior tenham falado abertamente sobre ele na tentativa de manter os fatos vivos. As pessoas na China eram proibidas de acessar a maior parte da internet. Sites como Google, Facebook, Twitter e YouTube não eram permitidos, mas isso não impediu que muitas pessoas conseguissem o que queriam. Elas arranjavam um software que enganava os sensores chineses e fazia com que parecesse que seus computadores estavam acessando esses sites a partir de outros países. Na verdade, muito da exposição do curso e do meu trabalho aconteceu por causa disso. E as pessoas, especialmente budistas e psicoterapeutas, estavam entusiasmadas com esse novo ensinamento e seu mergulho profundo na sabedoria antiga. Outra coisa que eu não poderia fazer no continente era falar de forma solidária sobre Dalai Lama. Embora ele não tivesse um exército, o partido ainda temia sua influência e a possibilidade dele recuperar o Tibete. Essa dificilmente seria uma possibilidade, e apesar dos desejos de muitos no Ocidente, isso não fazia diferença. De qualquer forma, a maquinação exótica que tinha se desenvolvido na China me deixou feliz por conseguir ir até lá e observar o curso e o Espírito Santo trabalhar em seus milagres de perdão. Outro acontecimento surpreendente em minha vida, desde que eu tinha visto meus professores pela última vez, foi que me apaixonei por uma gatinha. Eu sempre fui uma pessoa de cachorros. Tive o mesmo cão por 15 anos. Adorava o entusiasmo dos cães e achava os gatos um pouco indiferentes. Mas Cindy tinha visto online uma adorável gatinha de 3 meses de idade que não tinha um lar, e eu me vi junto com ela saindo para o resgate. Luna, como a chamamos, tornou-se pura alegria. Ela era como um macaco voador inacreditavelmente fofo. Era muito rápida e divertida, mas também podia ter a atitude da realeza. Agora que já tive um cão e um gato, posso entender as diferenças de como eles pensam. E assim que o cão pensa, uau, essas pessoas são ótimas, eles me amam e me alimentam, elas cuidam de mim, elas me dão tudo, elas devem ser deusas. É assim que um gato pensa, uau, essas pessoas são ótimas, elas me amam e me alimentam, elas cuidam de mim, elas me dão tudo, eu devo ser um deus. Durante o verão, Cindy e eu comandamos um retiro no Havaí, como fazemos quase todos os anos. Voltando para nosso quarto uma noite, tivemos uma das nossas experiências mais incomuns. Olhamos para cima e notamos 2 objetos circulares entre as nuvens. Era como se fossem 2 metades de algo inteiro, mas separadas uma da outra. Eles não estavam a uma altitude muito grande, talvez uns 300 metros. Havia luzes passando por cada um, e era como se estivessem sinalizando para nós com as luzes. Tive a nítida impressão de que estavam se comunicando conosco, falando uma linguagem que eu não entendia. Não tivemos medo, nem um pouco de medo. Eu sabia intuitivamente que essa era uma espaçonave de anos-luz de distância. Eu me perguntei se seriam pleiadianos, como aqueles que conheci quando Arthur e Puxá me levaram para uma viagem ao redor do universo. Era como se eles estivessem nos reconhecendo, dizendo olá. O episódio durou mais ou menos 1 minuto, mas era tão claro e tão próximo que nos encheu de um senso de admiração. A espaçonave desapareceu instantaneamente, como se nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que, embora não conseguíssemos entender o que eles estavam dizendo, seres alienígenas tinham falado conosco de forma positiva. Estava disposto a deixar que o significado exato fosse revelado para mim no momento certo. Cindy e eu nos encontramos com sua irmã Jack e o marido dela, Mark. Nós temos longas conversas metafísicas sobre espiritualidade, alienígenas, cura pelo som, teorias da conspiração e as forças ocultas que dirigem o mundo.
As conversas eram normais para nós. Porém, eu me lembro de pensar que se alguém nos ouvisse, diria: de que diabos eles estão falando? É claro que isso também aconteceria quando nós 4 conversávamos sobre o curso. Para o leigo, nossas palavras pareceriam ultra radicais, mas para o estudante avançado, completamente aceitáveis. Um dia eu estava tomando café, meu café pela manhã, e pensando sobre o passado. Houve um tempo em que eu costumava tomar 6 xícaras de café em um dia e fumar 30 cigarros. Uau, pensei. Fora todo o resto, é preciso tempo para fazer isso. Agora eu tomo uma xícara de café por dia e não fumo, mas ainda assim não tenho tempo para fazer todas as coisas que gostaria. Ilusão estranha, pensei. Então, de repente e sem cerimônia, meus professores estavam lá, sentados em nosso sofá de couro preto. Eu vou parar por aqui, porque agora a gente vai começar com o Artem falando em cenas dos próximos capítulos.